Boa noite, a paz do Senhor, glória a Deus, estamos aqui mais uma vez reunidos. Eu estou aqui com a Bruninha, né, Bruno? A gente vai estar fazendo a leitura da palavra do Senhor, né? Para vocês aí que nos acompanham, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Nós vamos ler hoje Atos capítulo 20. O capítulo 19 eu já fiz, mas eu não postei ainda, mas vou postar daqui a pouquinho, quando terminar. E agora a gente já vai fazer o 20 também, então provavelmente eu vou postar o 19 e o 20 hoje, tá bom? Nesse momento nós vamos estar orando, né? Pedindo a direção de Deus, para que Deus possa abrir a nossa mente para entender a sua palavra e que o Espírito Santo possa ministrar em nosso coração. Amém? Vamos orar? Bruninha já deu tchau para vocês? Vamos orar então? Grande Deus, Pai Todo-Poderoso. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso. Neste momento, nós te pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos as pecados, nossas falhas, os nossos as erros. nossas falhas, nossos erros. Tende misericórdia de nós. Tende misericórdia de nós. Senhor, Senhor, guarda-nos guarda-nos com teu manto sagrado, com teu manto sagrado, com as tuas mãos com poderosas. as tuas mãos poderosas. Cobre-nos Cobre-nos com teu sangue. com teu sangue. Livra-nos Livra-nos de todo mal de todo mal e de toda e obra de toda obra do inimigo do inimigo contra a nossa vida. contra a nossa vida. Pai, eu peço a Ti, Pai, eu peço a Ti, envia os teus anjos envia os teus anjos para guardar para guardar a minha casa, a minha casa, a minha a família, minha família, todos os meus filhos. todos os pais. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu peço a Ti, eu peço a Ti, Senhor do Senhor, Senhor do Senhor, porque eu sei porque eu sei que o Senhor que o Senhor tem nos guardado, tem nos guardado, tem nos livrado tem nos livrado pela Tua graça e misericórdia, pela Tua graça e misericórdia, pelo Teu grande amor. e pelo Teu grande amor. E eu te agradeço, Senhor. E eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado Muito obrigado pela Tua graça pela Tua graça sobre a nossa vida. sobre a nossa vida. E eu peço a Ti, Senhor, E eu peço a Ti, Senhor. hoje nós vamos ler a Tua palavra. Hoje nós vamos ler a Tua palavra. E eu peço, amado Espírito E Santo, eu peço, amado Espírito Santo, meu ajudador, meu ajudador, meu amigo, meu amigo, Tu que podes Tu que podes me ensinar me ensinar de uma forma de uma forma como outro professor como outro professor nunca poderá ensinar, nunca poderá ensinar, porque Tu porque conheces Tu conheces aquilo que ainda vai acontecer. aquilo que ainda vai acontecer. Por isso eu te peço, meu amigo, Por isso eu te peço, meu amigo, me ajuda me ajuda a entender a entender aquilo que nós vamos estar lendo hoje, aquilo que nós vamos estar lendo aquilo hoje, que está no coração do meu Deus, aquilo que está no coração do meu Deus, que Ele quer transmitir para nós que Ele quer transmitir para nós através da Sua palavra. através da Sua palavra. Amado Espírito Santo, Amado Espírito Santo, nos ajuda nos ajuda a entender a entender e nos ajuda nos ajuda a praticar a praticar esta palavra, esta palavra, para que nós possamos ver para que nós possamos ver o resultado em nossa vida. o resultado em nossa vida. Porque nós sabemos, Senhor, Porque nós sabemos, Senhor, não adianta nada nós conhecermos a Tua palavra não adianta nada nós conhecermos a Tua palavra e não praticá-la. e não praticá-la. Porque quando não praticamos, Porque quando não praticamos, nós não vamos viver nós não vamos viver de acordo com a Tua palavra. de acordo com a Tua palavra. E nós não vamos E nós não vamos colher colher as as promessas promessas que está na Tua palavra. que estão na Tua palavra. Porque nós Porque nós precisamos precisamos te obedecer. te obedecer. E quando nós te E obedecemos quando nós te obedecemos da forma Da como forma- está escrito da forma como está escrito na Tua palavra, na Tua palavra, nós nós colheremos colheremos o melhor dessa terra. o melhor dessa terra. Então eu peço a Ti, meu amigo, Então eu peço a Ti, meu me amigo, ensina me ensina a orar, a orar, me ensina me ensina a viver a viver esta palavra, esta palavra, me ensina me ensina a entender a entender aquilo que está aquilo que está no coração do meu Pai no coração do meu e Pai, tudo que Ele quer transmitir para nós, tudo que Ele quer transmitir para nós, para que nós venhamos crescer em espírito, para que nós venhamos crescer em em espírito, em conhecimento, conhecimento, em em entendimento entendimento e crescer na Sua verdade, e crescer na Sua verdade, para que nós possamos, Senhor, para que nós possamos,
Senhor. ser parecidos Ser contigo, parecidos contigo. ser a tua imagem e semelhança Ser a tua imagem e semelhança. e fazer a tua obra aqui na terra. E fazer a tua obra aqui na terra. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. nós só podemos fazer algo Nós podemos fazer algo que o Senhor permitir. que o Senhor permitir. Nós podemos fazer algo Nós podemos fazer algo se o Senhor nos capacitar. se o Senhor nos capacitar. Nós só podemos fazer algo Nós só podemos fazer algo se o teu se o Espírito teu Espírito que habita em mim que habita em mim tiver liberdade tiver liberdade no meu coração no meu coração para fazer para fazer a tua a vontade tua vontade se cumprir aqui na terra. se cumprir aqui na terra. E com isso, E com isso, nós podemos fazer nós podemos fazer o teu reino o teu reino se manifestar se manifestar na terra. na terra. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, que o teu reino que o teu reino venha venha à terra. à terra. Que o teu Que reino o teu reino seja seja estabelecido estabelecido na terra na terra. pelos teus filhos Os teus filhos que aqui estão. que aqui estão. Usa-nos Usa-nos para a glória do teu nome. para a glória do teu nome. Livra-nos Livra-nos de toda opressão de toda opressão e de todo ataque do e inimigo, de todo ataque do inimigo. toda astúcia maligna, Toda astúcia maligna. toda seta na mente, Toda seta na mente. no coração No coração e na alma. e na alma. Em nome de Em Jesus, nome de Jesus. não me atingirá Não me atingirá nenhuma seta, nenhuma seta. não atingirá Não atingirá a minha mente, minha mente. nem o meu coração, No meu coração. nem a minha alma Nem a minha alma. e nem o meu e espírito, nem o meu espírito. porque eu Porque eu pertenço pertenço a Deus a Deus. e eu E eu entrego entrego a minha vida, Senhor, a minha vida, Senhor, nas tuas mãos, nas tuas mãos. para que o Senhor Para que o Senhor seja Senhor seja Senhor sobre a minha vida, sobre a minha vida. sobre a minha casa, sobre a minha casa. minha família minha família. e todo o meu lar. E todo o meu lar. Que eles venham Que eles venham servir a Ti, servir a Ti. que eles venham te Que conhecer eles venham te conhecer. através da minha vida. Através da minha vida. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Dai-me sabedoria, Dai-me sabedoria. dai-me entendimento Dai-me entendimento. para alcançar a minha família, Para alcançar a minha para família. que eles possam, Senhor, Para que eles possam, Senhor, realmente especialmente ter uma vida contigo, ter uma vida contigo. poder te conhecer Poder te conhecer. e desfrutar E desfrutar das das experiências experiências espirituais espirituais contigo. contigo. Pai, Pai, muito obrigado, muito obrigada. porque o Senhor Porque o Senhor tem nos guardado tem nos guardado até aqui. até aqui. E eu te E peço eu te peço. e já te agradeço Já te agradeço. por tudo que o Senhor vai fazer, Tudo que o Senhor vai fazer. por tudo que o Senhor tem para nós. Por tudo que o Senhor tem para nós. Cumpra Cumpra na nossa vida, na nossa vida. para que teu nome Para que o teu nome seja seja exaltado. exaltado. Usa-me Usa-me como um instrumento como um instrumento nas tuas mãos nas tuas mãos para fazer para fazer que a tua que a vontade tua vontade seja estabelecida seja estabelecida onde eu estiver, onde eu estiver, para a glória do teu nome para a glória do teu e nome para a glória do Deus e Filho para a glória do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, e do Deus Espírito Santo, e que os céus e que os céus seja seja o trono o trono de louvor, de louvor, de glória de glória e adoração e adoração a ti, a ti, e que o Senhor receba que o Senhor receba no teu trono no teu trono para a glória do Senhor. para a glória do Senhor. Em nome de Em Jesus, nome de Jesus, eu peço a ti, eu peço a ti, me conduza, me Senhor, conduza, Senhor, porque eu sou pequeno, porque eu sou pequeno, porque eu sou falho, porque eu sou falho, porque eu sou pecador, porque eu sou pecador, porque eu erro muitas vezes. porque eu erro muitas vezes. Me ajuda, Senhor, Me ajuda, Senhor, a crescer a crescer na sabedoria na sabedoria e no conhecimento e no e conhecimento no entendimento e no entendimento de quem és tu, de quem és tu, para que eu possa para que eu possa fazer fazer a tua obra a tua obra gloriosamente. gloriosamente. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu peço a ti, Senhor. eu peço a ti, Senhor, Sou sou o teu filho, o teu filho, sou sou o teu servo, o teu servo, e eu quero ser e eu quero ser um verdadeiro adorador. um verdadeiro adorador. Me transforma, Senhor, Me transforma, Senhor, num verdadeiro adorador, um verdadeiro adorador, para a glória do Senhor. para a glória do Senhor. Em nome de Jesus eu peço a ti. Em nome de Jesus eu peço a ti. Amém. Amém.
Glorificado seja o nome do Senhor. Pai, nós te exaltamos, Senhor. Eu te adoro, te louvo, te engrandeço, porque eu sei que não sou nada, sou pequeno, sou falho, erro, peco. Mas eu sinto a tua graça, a tua glória, a tua misericórdia, o teu amor, o teu cuidado, o teu carinho para conosco, Senhor. Pai, eu quero te agradecer de todo o meu coração, de toda a minha alma. Arabassuri bicantar alabagassuri bihebi andarai. Ralasuri bikele bicalabassuri bikele mehanderei kousui declabias. Romanda calassuli bikele behebia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de ser exaltado e adorado, Senhor. Pai, eu me prostro diante de Ti, o meu espírito, para a glória do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glórias. Rei da glória, Rei poderoso, Rei glorioso, Rei majestoso, Rei digno, digno de honra, digno de glória, digno de todo poder, digno de toda exaltação, digno de toda glória. Pai poderoso, Rei da glória, Rinema, sui de clava, subre clebe clama rácio, ei de clava subia. Oh, glória, estou sentindo uma presença de Deus aqui tremenda, mano. Não dá para segurar, não. A gente tenta, mas não dá, não. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Que você sinta aí essa presença gloriosa do Espírito Santo aí te tocando. Amado, quando nós oramos ao Senhor e nós falamos, declaramos aquilo que está no nosso coração, e é algo verdadeiro diante de Deus, amado, o Senhor recebe. Aleluia! O Senhor recebe porque Ele conhece a intenção de cada um. Ele conhece o que está no coração de cada um. E Ele sabe quando nós queremos e desejamos glorificar o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos estar aí orando. Aliás, vamos estar lendo, né? A Bruninha vai estar lendo para nós. Nós vamos acompanhar aí e aprender um pouco, né? Deixa o Espírito Santo revelar essa palavra no nosso coração. Você preste bastante atenção. Não deixe o inimigo agora tirar sua atenção, mas que você coma essa palavra agora, para que essa palavra traga vida na sua mente, no seu coração e no seu espírito. Amém? Vamos ler, Bruninha? Hoje eu tô com vontade de orar, hein, mano? Amém? Paulo viaja pela Macedônia e pela Grécia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava ao ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópater, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe E Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram diante e nos esperaram em Troade. Aí, tá bom. Deixa eu só explicar algo aqui. Versículo 2. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos. Aqui nós estamos falando de Paulo, né? Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, partiu
despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia. Aqui nós vamos ver aqui, amado, que olha o que Paulo está fazendo, né? Paulo andou por todos os lugares e por onde ele passava, ele ia ali, né, ajudando os irmãos, né, encorajando os irmãos, levando uma palavra de Deus para que eles pudessem ficar firmes, né, para que eles não desanimassem. E aí nós vimos que Paulo, ele tinha esse propósito, né? Por onde ele passava, ele ia ali fortalecendo seus irmãos, encorajando, dando sabedoria a eles, falando com eles, né? Enchendo o coração deles de esperança, para que eles não... E a fé, né? Com certeza a fé brotava no coração dos irmãos, para que eles não viessem cair, né? Então Paulo sempre tinha uma palavra, e é isso que nós devemos fazer, né, amado? Quando nós temos um irmão na igreja e você sabe que o irmão está desanimado, né? Ah, o irmão não está indo, ele está desanimado, ele está cabisbaixo, né? Nós muitas vezes, amado, quando nós estamos assim, nós temos que ir lá orar com nossos irmãos, né? Liga para ele, liga para o seu irmão, fala assim: vamos orar, vamos clamar a Deus, né? Para você se fortalecer. Não deixe o teu irmão fraco, não deixe o teu irmão desanimar, porque o inimigo, ele vem para isso, né, amado? Ele vem para derrubar, para matar, para destruir, e ele pega sempre o mais fraco, sempre o que está por último lugar, né? Sempre aquele que está desanimado, sempre aquele que não está buscando muito, né? O inimigo, ele é astuto. Então nós temos que fazer como Paulo fez, né? Sair animando os nossos irmãos, ligar para eles, conversar com eles, orar com eles, para que o Espírito Santo de Deus venha fortalecê-los novamente, para que eles possam andar segundo a vontade de Deus, né? Porque todos nós vamos ter um tempo onde nós vamos estar fracos, desanimados, cansados, querendo desistir de tudo, né? O dia mal vem e não é só para um ou para outro, ele vem para todos, né, mano? O dia mal, ele vem para todos, e a gente tem que estar preparado para o dia mal, né? Nós não podemos cair nem desanimar, né? Porque a palavra do Senhor fala que a sua alma não tem prazer naquele que põe a mão no arado e olha para trás. Então nós temos que estar sempre marchando, sempre em frente, independente da situação, da circunstância, para que a gente venha aí buscar o melhor no Senhor, crendo, né, com fé, né? Se você não tem fé, se você está desanimado, se você não consegue orar, amado, não fique esperando teu irmão ir na tua casa também não, né? Se você tá mal, se você se identificou aí os sintomas, né? Ah, teu fraco espiritualmente, eu não consigo orar, eu não consigo buscar, me ajuda, né? Pede ajuda pro seu irmão, né? Liga pro seu irmão, fala: ó, vamos orar comigo, eu preciso da tua ajuda, né? Às vezes, amado, nós somos muito egoístas, né? Nós achamos que nós somos os caras, né? E nós muitas vezes não damos o braço a torcer e não ligamos pro irmão para não demonstrar que nós estamos fracos, que nós ficamos fracos. Mas é besteira, mano. A Bíblia fala que vai chegar um dia mal para todo mundo, né? E na hora que esse dia mal chegar, se você conseguir combater, né? Se você estiver firme e saber como combater, amém, combata. Mas se você estiver desanimado e você vê que está fracassando, então peça ajuda, liga pro teu irmão, liga pra tua irmã, né? Liga pro teu pastor. Não fica aí aguentando a bronca sozinho, não. Liga e pede ajuda, porque nós estamos aqui para isso, né? A gente também não vai adivinhar, né, irmão? Às vezes a pessoa fala que tá forte, tá forte, tá forte, tá forte. Você nunca sabe quando a pessoa tá forte, tá fraco. A não ser que o Espírito Santo te mostre para que você possa estar intercedendo, orando por ela. Mas o certo é a gente ter esse tipo de comunicação, esse tipo de respeito, né? Ter respeito um pelo outro, né? Respeitar um ao outro, confiar um ao outro, andar em unidade, né? Esse é o espírito que tem que ter a igreja do Senhor. Amém? Continua, Bruninha. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. A ressurreição de Eutico em Troade. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite.
Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados. Ele está vivo." Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Amém, amados? Nós vimos aqui, né? Esse jovem chamado Eutico, né? Imagina o sermão de Paulo, né? A gente às vezes fica na igreja lá 40 minutos, 30 minutos ouvindo a palavra, né? E a gente acha que fica muito tempo orando, né? A gente fica muito tempo na igreja, né? Tem gente que vai para a igreja e não fica só olhando no relógio, não vê a hora de ir embora, né? Mas veja bem, amados, aqui nós vemos aqui que, ó, que reunião é essa? É uma reunião poderosa, né? Passar a noite falando de Deus, proclamando a palavra de Deus, que glória! Imagina a glória e a presença de Deus que estava ali naquele lugar, né? O rapaz adormeceu e caiu, mano. Caiu do terceiro andar. E quando eles olharam, o menino estava morto. Mas o que aconteceu? A glória de Deus era tão tremenda ali naquele lugar que Paulo chegou, abraçou o rapaz viveu, né? E ele falou assim: não, ele está vivo. E simplesmente continuou pregando como se nada tivesse acontecido. Imagina, mano, a gente num lugar desse, você pregando, aí Deus manda você, o rapaz caiu lá, tá morto. E para não atrapalhar a pregação, aí Jesus fala assim pra você: vai lá e abraça ele que eu vou fazer ele viver de novo. Aí você vai lá, dá um abraço no cara, o cara fica vivo, né? O Eutico vive de novo. E você continua pregando como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma coisa comum, normal, né? Isso era assim já na vida de Paulo, né? Ressuscitar as pessoas, curar, né? Curar cegos, coxo, manco, lepra, todo tipo de enfermidade. Amado, para ele já tinha se tornado normal, né? Para ele tinha se tornado normal. Ele chegou ali, abraçou o cara, enfim, para ele não tinha acontecido nada de anormal. É uma coisa normal que acontece no culto. Já imaginou isso nos cultos de hoje, né? Eu fico imaginando a busca desses homens com Deus, amado. Né? Para acontecer isso aí, tem que ter uma busca, tem que ter uma entrega, tem que ter, né, uma visão espiritual tremenda, né? Imagina a gente com uma visão dessa, mano. É aí que a gente quer chegar, é aí que a gente busca chegar, mano, né? Mas andar com os sinais, né? Andar com os sinais, como diz a palavra do Senhor, né? Os sinais seguirão aqueles que crerem, né? Então eu creio nesses sinais, eu creio nessa obra de Deus, e eu busco isso, amado, eu busco andar nos sinais e na obra de Deus, para que a glória do Senhor seja resplandecida, para que todos venham crer no Senhor Jesus, né? E isso é maravilhoso, isso é glorioso, amado, né? Quando a gente lê isso aqui, a gente fica maravilhado com a obra de Deus, com a glória de Deus. Mas será que isso pode acontecer hoje, agora? Pode, amado, pode acontecer, aconteceu. A Bíblia fala que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ou seja, Deus não muda. O que muda? Muda a busca nossa, amado. Hoje nós buscamos muito menos do que os discípulos buscavam, os profetas daquela época buscavam, do Velho Testamento, né? Nós buscamos muito menos, né? Por isso que nós não alcançamos muita coisa. Então hoje você vê aí o que precisa para nós alcançarmos esses sinais, né? Para que os sinais venham acompanhar aquele que crê que somos nós. É justamente isso, amado. Nós temos que nos aprofundar no conhecimento de quem é Jesus, nas obras de Jesus, para que nós possamos viver, né, a palavra do Senhor, né? Como ele diz, os sinais seguirão aos que crerem. E Jesus não disse só isso, amado. Ele falou assim: coisas maiores que as que eu fiz, vocês poderão fazer.
Amém? Então nós temos que buscar esse Senhor, orar, clamar, né? Nos aprofundar no conhecimento de quem é Jesus, para que a gente possa andar aí com esse poder, com essa autoridade, né? E sempre na humildade, né, amado? Poder, autoridade, mas sempre na humildade, sempre reconhecendo que é Deus que faz, né? E temendo ao Senhor sempre. Amém? Que nós possamos buscar essa unção, amado, né? Nós precisamos buscar essa unção, andar nessa unção, para que Deus possa alcançar muitas almas e muitas vidas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Tudo para a glória dele. Continua, filha. Paulo despede-se dos presbíteros de Éfeso. Paulo despede-se dos presbíteros de Éfeso. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vive todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Amém. Aqui, amada, aqui entra aqui essa parte aqui que ele falou, né? A gente vai ver a vida de Paulo, vai ver que Paulo foi um homem aí que ele sentiu na pele, né? Ele apanhou muito, ele foi muito perseguido, né? Ele foi um dos homens mais perseguidos, né? Um dos que mais sofreu com a perseguição, né? Através da vida de Jesus. E ele disse algo aqui, ó, que foi muito glorioso isso aqui. A gente tem que guardar isso para nós, né? Um homem da categoria de Paulo, né? Do entendimento e da sabedoria que ele tinha, do conhecimento que ele tinha. Ele falou algo aqui, ó, que é tremendo, ó. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pela conspiração dos judeus, né? O que ele quer dizer aqui, amado? Por mais que eu tive autoridade, por mais que eu falei com senhores, né, de líderes, né? Naquela época eram os líderes, né? Eram os líderes do poder político. Por mais que eu falei com pessoas importantes, né? Eu nunca deixei de ter a humildade. Ó. Isso é crucial e necessário. A humildade e com lágrimas, né? A gente vê aqui Paulo sendo aqui humilde, né? Que todo tempo ele sempre foi humilde naquilo que ele falava. Independente do que ele fosse falar, ele sempre agia com humildade, né? E com lágrimas, sendo severamente provado pela conspiração dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso,
mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Aqui, amém. Ele falou algo aqui no capítulo 22 também que é bom frisar, né? Agora, compelido pelo Espírito. Sabe o que é compelido? Tenho certeza que você não sabia. Compelido é levado, né? Foi levado pelo Espírito. Ele foi impulsionado pelo Espírito, né? Ou seja, o Espírito falou por ele, né? Compelido é como se, por exemplo, assim, eu não precisei falar nada, mas o Espírito me mostrou que eu tinha que ir, né? Ele foi convencido pelo Espírito aí, né? Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Amém, amados? Por que eu falei para a gente frisar bem isso aqui? Porque você vê que Paulo, todo lugar que ele ia, ele nunca ia sem a direção do Espírito Santo, sem perguntar para Deus antes para onde ele ia. A gente vai ver ele sempre falando, eu fui levado pelo Espírito, eu fui compelido pelo Espírito, o Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo me direcionou, né? A gente vai ver todos eles, né, que estavam ali para fazer a vontade de Deus. Eles nunca falam que eles fizeram algo por eles mesmos. Não, ele foi levado pelo Espírito, o Espírito impeliu, o Espírito mandou eles fazer, o Espírito direcionou, o Espírito guiou. Ele sempre está sendo guiado pelo Espírito, né? E isso nós temos que trazer para a nossa vida, mano. Tudo que nós formos fazer, nós temos que ser guiado pelo Espírito Santo, né? Principalmente, amado, na hora que você está apavorado, na hora que você não sabe o que fazer, na hora que a luta está grande, na hora que você está sem dinheiro, na hora que você está passando por dificuldade, na hora que chega o dia mal. Justamente nesse dia, quando chega o dia mal, você tem que ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, né? Você não pode andar com o teu entendimento, pela tua força ou pelo teu conhecimento, não. Ora, pede a direção de Deus, pede sabedoria, pede para Deus falar contigo, né? Pede para Deus confirmar o que Ele está falando, e aí você vai de acordo com a vontade do Espírito Santo e não com a sua vontade. Por quê, amado? Porque a palavra do Senhor fala assim, ó, que Deus, Ele sabe o que Ele quer ao nosso respeito, né? Ah, se vocês soubessem, ele diz, né? Ah, se vocês soubessem o pensamento que tem ao vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para cumprir aquilo que está no teu coração. Então, olha a palavra do Senhor, né? Ah, se vocês soubessem o pensamento que eu tenho ao vosso respeito. São pensamentos bons e não pensamentos maus, né? Então, a vontade de Deus é que esses pensamentos dele, os pensamentos bons dele invadam a nossa vida, né? E quando nós não buscamos a direção de Deus, nós vamos pelo nosso pensamento. E quando nós vamos pelo nosso pensamento, nós estamos sujeitos a cair, nós estamos sujeitos a errar, nós estamos sujeitos a desanimar, nós estamos sujeitos a nos frustrar. E lá na frente, nós colocamos a culpa em quem? A gente sempre coloca a culpa em Deus. Ah, foi Deus que foi... Né? A gente não pede nada para o Espírito Santo, não pergunta nada para o Espírito Santo. A gente faz as coisas do nosso jeito e quando dá errado a gente fala: poxa, Espírito Santo, por que você não me avisou? Ou a culpa é de Deus, né? Porque às vezes nós não esperamos a resposta e muitas vezes agimos impulsionado pelo nosso entendimento, sabedoria e pelo nosso conhecimento. E aí nós vamos nos frustrar,
nós vamos quebrar a cara muitas vezes, né? E não adianta querer colocar a culpa em Deus, né? A culpa é nossa. Nós temos que ser bem conscientes, porque nós tomamos certas decisões e depois pedimos para Deus nos tirar do sufoco, né? Por que a gente não pede, por exemplo, vamos supor, tem um caminho aqui, que o caminho é um caminho bom, e tem um caminho aqui, que lá no meio a ponte caiu, né? Aí a gente vai lá e por que a gente não chega antes e pergunta para o Espírito Santo, Espírito Santo, qual caminho que eu devo ir? Aí o Espírito Santo, que sabe todas as coisas, ele vai falar assim, não, vai pelo caminho da esquerda, né? Por quê? Porque ele sabe que o caminho da direita, a ponte caiu, você não vai conseguir passar. Mas aí a gente não pergunta antes para o Espírito Santo, aí tem lá 2 caminhos. Aí você fala, não, eu vou pelo caminho da direita, porque eu acho que o caminho da direita tá certo. Aí você chega lá, no caminho da direita, cadê a ponte? Poxa, não tem ponte. E agora, como é que você vai passar? Aí você vai pedir ajuda para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda, me dá sabedoria, como é que eu passo aqui, né? Quer dizer, por que não perguntou antes para o Espírito Santo te direcionar que lugar que você devia ir? Não, a gente vai no nosso entendimento, aí chega lá na frente que não tem ponte para atravessar, aí a gente sabe voltar e ir atrás do Espírito Santo, né? Então a gente tem que aprender a buscar antes o Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, para que quando a gente chega lá no meio, a ponte não vai estar caída, né? A gente ir na direção que o Espírito Santo mandar, né? E não teimar também, né? Ah, o Espírito Santo tá mandando por aqui, mas eu acho que eu vou por aqui, né? Porque nós somos assim, né, mano? Somos seres humanos, né? Falhos, erramos e achamos que nós sabemos tudo. Esses somos nós, né? Todo ser humano, ele tem essas características, né? Todo ser humano que não é convertido, né, mano? Né? Porque se você é sincero com você mesmo, você sabe o que eu estou falando, né? Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim, né? Porque todos nós somos assim. Eu sou assim, amado. O que me mudou foi o Espírito Santo, a busca pelo Espírito Santo. Hoje eu já aprendi, né? A perguntar, mas nós muitas vezes achamos que nós sabemos tudo, que nós podemos fazer tudo, que nós agimos de uma certa forma que nós estamos certos em tudo. É bem assim o nosso pensamento de ser humano, né? Falho, né? Fraco, né? Não tem conhecimento nenhum. E a Bíblia fala que nós temos o entendimento cego, né? O inimigo, ele cegou o entendimento de muita gente. Então a gente precisa muito estudar a palavra de Deus, porque quando nós estudamos a palavra de Deus, a nossa mente é aberta, a nossa visão é aberta, os nossos ouvidos espirituais é aberto, e aí Satanás e seus inimigos e os seus demônios não podem nos enganar, porque agora nós temos visão espiritual e entendimento espiritual. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Pega isso aí pro teu espírito, amado, né? Que você aí esteja reconhecendo, né? Reconhecendo que nós somos falhos, que nós erramos, que nós pegamos atalho, né? Às vezes nós queremos e pegamos muito, tentamos dar o jeitinho brasileiro, né? Então essas coisas só vai nos levar à decadência. Amém? Você pega essa palavra para você e vamos andar, vamos ler. Continua, filha. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho de graça de Deus, da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vontade a vocês toda a vontade de Deus.
Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorarem a igreja de Deus. Para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Amém. Aqui Paulo já sabia, né, qual era o destino dele, né? Ele estava aqui alertando os irmãos, né, para tudo que ele pregou, né? E aqui ele estava falando a respeito do testemunho dele, né, mano? Ele falou: tudo que eu tinha que fazer por vocês, eu fiz, né? Agora eu entrego na mão de Deus e deixo aqui todos aqueles que estão aí, né, como os apóstolos e aqueles que estavam ali fazendo a obra, porque ele teria que partir, né? E provavelmente ele ia para o seu destino, né? E ele já sabia disso, né? O Espírito Santo já tinha ministrado no coração dele. Tanto é que ele estava ali se despedindo de todos eles, porque praticamente eles não conseguiriam mais vê-los, né? Por isso que ele vai falar que ele não vai ver mais a sua face, né? E ele estava falando do testemunho dele, né? Sobre trabalho árduo, né? Humildade, né? Ele ensinou, ele ali ministrou a palavra, né? Tudo que ele sabia, né? E ele falou que até para os discípulos aqui, essa palavra que fala aqui no versículo 35, em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Jesus que diz: a maior felicidade é em dar do que receber. Então ele está falando aqui, né? Está declarando, né? Tudo que eu podia fazer por vocês, tudo que eu podia dar, né? Tudo que eu podia ajudar, né? Sobre trabalho árduo, né? Dedicação, amor, carinho, né? Tudo que eu podia fazer por vocês eu fiz, né? Aí eles ajoelharam, oraram com Paulo, né? E todos choraram muito, né? O abraçaram e beijaram. O que mais entristeceu ele foi a declaração dele, né, amado? Que ele declarou, né? Nunca mais verei a sua face. Então acompanharam até o navio. Que nós vemos que a partida de Paulo, né, do meio deles, porque Paulo já sabia para onde ele ia e o que ele ia ter que enfrentar, né? E ali ele chegaria à morte, né? A gente vai ver isso mais para frente, porque ele que está se despedindo e com certeza ele não ia ver mais os irmãos. Amém? Mas o que fica aqui é uma grande lição, né?
o testemunho dele perante os irmãos, né? Ele falou assim: tudo que eu podia fazer eu fiz, né? Tudo que eu precisava fazer eu fiz por vocês, e agora eu entrego vocês na mão de Deus. Ou seja, eu vou partir para o meu destino, mas estarei orando, né, e clamando a Deus pela vida de vocês, e vocês também estejam aí orando pela minha, né? E aqui a gente vê que havia uma unidade, havia um entendimento, uma comunhão, uma unidade, né? Num só pensamento, num só objetivo. E ali ele deixa eles e partem para sua nova jornada, sabendo que não voltaria mais a ver os seus irmãos. Amém? Então, que você faça como Paulo, amado, né? Que nós venhamos fazer como Paulo, né? Que nós venhamos deixar um bom testemunho por onde quer que a gente passa, né? Que a gente venha pregar a palavra do Senhor, dar direção aos teus irmãos que está perdido, né? Se você puder ajudar, ajuda. Se você precisa se ajudar, né? Se dê a entender que você precisa de ajuda, né? Mas a gente vai ver aqui Jesus falando que é melhor dar do que receber. Então, com certeza, todas as situações que eles passavam, que precisava de mantimento, né? Onde eles passavam fome, necessidade, com certeza Paulo estava ali abençoando a vida deles. Então, que nós sejamos assim, amados, né? Que nós sejamos irmãos verdadeiros, né? Que a gente vê muitas coisas acontecerem, né, amado, dentro de uma igreja grande, né? Pessoas querendo, almejando tomar o lugar do outro, pessoas querendo ser o que o outro é, pessoas querendo tirar pessoas do louvor para subir, né? Infelizmente a gente vê isso em muitas denominações, né? Mas isso é uma pena, amado. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala que você faz parte do corpo, né? E aquilo que o Senhor deu para você, o Senhor deu para você. Então ninguém vai ocupar o seu lugar no corpo, né? Então, se Deus te deu um dom, se Deus te deu algo para fazer, faça aquilo que Deus te deu para fazer, amado, com alegria, sem almejar o que Deus deu pro outro, né? Porque nós temos muito essa ideia, né, como ser humano, nós temos muito essa ideia de que eu queria ser usado igual fulano, eu queria ser usado igual cicrano. Mano, se Deus te chamou para ser limpador de banco da igreja, seja limpador de banco da igreja, mas você seja o melhor limpador de banco da igreja. Se Deus te chamou para ser porteiro, seja o melhor porteiro. Se Deus te chamou para limpar o banheiro da igreja, seja o maior limpador de banheiro da igreja, né? Faça com alegria, com amor, né? Independente do que o outro faz, do que, né? Nós seres humanos, nós temos essa mania de ficar julgando, mas eu queria ser usado como profeta, como isso, como aquilo, né? Não, amado, nós almejamos crescer no Senhor, né? Nós almejamos buscar o Senhor. Os dons quem vai dar é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que vai nos capacitar com os dons, né? A qual ele vai distribuir de acordo com o que apraz o Senhor, né? Por exemplo, eu posso buscar o dom de ser pastor, né? Mas com certeza eu só vou alcançar esse dom se Deus quiser que esse dom venha para mim. Você já imaginou eu com o dom de pastorear, né? Aliás, eu querendo pastorear sem ter o dom de pastorear? Ia ser um desastre, amado, né? Ia ser um desastre. Como é que você vai... A gente tem essa mania de dizer, Deus capacita. Não, mas Deus capacita sim. Com certeza ele capacita. Mas ele vai capacitar se não tiver outro pastor, né? Então, você vai exercer o teu chamado naquilo que ele te chamou, né? O seu dom tem que ser naquela área que ele te chamou, né? O resto, você vai auxiliar aqueles que precisam dos seus dons. Se Deus te chamou para fazer algo, faça aquilo que Deus te chamou, né? Se for para ir para o louvor, que você seja o melhor levita, né? Se for para ajudar como secretário, seja melhor secretário. Se for para ser uma pessoa que trabalha no estacionamento,
seja o melhor, né? Então, em tudo, amado, independente, em qualquer área que Deus te chamar, Ele vai te usar, né? Mas que você seja o melhor naquela área que Deus vai te usar, porque dons Ele distribui de acordo com o que lhe apraz. Amém? Eu posso até querer o dom de cura, eu posso buscar o dom de cura, o dom de libertação, eu estou buscando, né? Eu quero para minha vida esse dom. Mas se Deus não me der esse dom, amado, não é por isso que eu vou deixar de servir a igreja, de fazer a minha parte no corpo de Cristo. Amém? Eu vou estar fazendo da mesma forma, independente dos dons que Deus vai me dar ou não. Amém? Que você continue aí trabalhando para a obra, fazendo a obra de Deus, independente daquilo que Ele te dá, amor, amado. A única coisa que eu peço para você, faça com amor. Tudo que Ele pôr na tua mão para fazer, faça com amor e dedicação. E você sempre vai dar a adoração a Deus. E aí você vai ver o que vai acontecer. Porque quando Deus te dá um dom, amado, não é para você ser abençoado com esse dom. Lógico que você vai ser abençoado de uma certa forma, mas não é para você ser abençoado. Deus dá um dom para você me abençoar. Você entende? Quando Deus dá um dom para você, é porque o seu dom vai abençoar as outras pessoas. Entendeu, amado? Então, quando você receber um dom, saiba que é para abençoar as outras pessoas. Tá bom? Que a gente tenha isso sempre isso em mente, né? Hoje eu ando com isso na mente, mano. O meu dom não é para mim abençoar. O meu dom é para abençoar as outras pessoas. Por isso que a gente vai ver Paulo falando aqui, é melhor dar do que receber. Paulo não está falando aqui só de dinheiro ou de mantimento. Paulo está falando dos seus dons, né? Os dons que você tem foi feito para abençoar alguém dentro do corpo de Cristo, né? Você é alguém que vai ser usado dentro do corpo de Cristo para abençoar alguém. Com certeza. Deus não te dá nada para você se beneficiar a você mesmo. Tudo que Deus te dá é para você abençoar alguém. Amém? Vamos ficar por aqui. Glória a Deus por isso, né? Nós vemos Deus falar bastante. E eu vou parar por aqui, senão Ele vai continuar falando, né? A gente deixa para o próximo versículo. Tá bom, amado? Vamos encerrar por aqui. Glorificado seja o nome do Senhor, glória a Deus, né? A gente viu Deus falar muito conosco. Que você guarde essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo possa estar revelando ela no teu coração aí, que venha de encontro às suas necessidades para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos orar e agradecer a Deus? Papai querido e amado. Papai querido e amado. Muito obrigado, papai. Muito obrigado, papai. Por tudo que o Senhor nos ensinou hoje. Por tudo que o Senhor nos ensinou hoje. Não vamos, Senhor, Não vamos, Senhor, esquecer. esquecer Que o teu Espírito Santo que o teu Espírito Santo possa plantar possa plantar essa semente essa semente em meu no coração meu coração. e que esta palavra Que esta palavra venha germinar, venha germinar. para que eu não venha esquecer dela Para que eu não venha esquecer dela. e que o Senhor dos Senhores Que o Senhor dos Senhores esteja esteja sobre a minha vida, sobre a minha vida, me guiando, me guiando, me direcionando, direcionando, me fazendo me fazendo glorificar o teu nome glorificar o teu nome por onde eu passar. por onde eu passar. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, fala comigo fala comigo e me ajuda me ajuda a cada dia a cada dia na minha caminhada na minha caminhada para a glória do Senhor. para a glória do Senhor. Eu te louvo, Eu te louvo, te engrandeço te engrandeço e te agradeço, Pai, e te agradeço pela tua graça pela tua graça, e pela tua misericórdia. pela tua E misericórdia. que o grande amor de Deus, Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e Cristo Salvador Jesus Cristo fique fique em cada coração, em cada coração. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplaude o Senhor aí, amado, onde você está, que Ele merece todo aplauso, todo louvor, toda adoração, toda honra e toda glória. Tá bom? Fica com Deus, até a próxima. Bruninha vai dar um tchau para vocês, né, Bruninha? Que Deus abençoe sua vida, tá? Beijo grande no seu coração. Amo vocês. Fiquem com Deus.